Eu hoje vou-te falar de silêncios. Sim, aqueles silêncios que são positivos para nós e aqueles silêncios que nos podem bloquear. Olá, estás a ouvir o podcast Olha para Ti. Eu sou a Sandra Rosa, mentora de autoconsciência emocional, e aqui vamos falar de emoções, de equilíbrio, de bem-estar, mas acima de tudo, de ti. Por isso, respira fundo, acolhe este momento só teu e permite-te olhar para ti. Vamos a isso? Hoje eu quero falar-te de silêncios. Sim, silêncios que nem sempre são só aqueles momentos em que nos calamos ou que ficamos sem nos expressar ou que não queremos ouvir os outros. Não é somente isso. Eu identifico aqui 3 formas de silêncio. Existem outras, mas para tu poderes refletir um pouco, existem aqueles silêncios internos que nós somos forçadas a fazer. Ou seja, por exemplo, estás perante uma situação em que tens medo de te expressar, tens medo de dar a tua palavra, tens medo de dar a tua opinião. Podes até sentir uma grande emoção interna, mas algo te bloqueia. Sim, e esse bloquear não é positivo. Não é positivo. É lógico que nós muitas vezes temos que saber gerir a situação onde estamos, o ponto de situação, mas o bloquear, o guardar tudo internamente, fazer este silêncio interno forçado, é negativo. É negativo para nós. E imagina que tens uma pequena caixa dentro de ti. E nessa caixa tu vais colocando todas as vezes em que tu ficas em silêncio, este silêncio, aquele que te não diz aquilo que estás a pensar, aquele que não te consegues expressar com medo que o outro não interprete bem, e guardas tudo. Essa caixinha, ela não é uma caixinha sem fundo. Ela chega a um ponto em que vai estar cheia, em que vai transbordar, em que a tampa já não fecha. E isso é a parte mesmo negativa. É aquilo que nós chegamos a ter situações de começamos a ficar exaustas, começamos a não acreditar em nós, a nossa autoestima diminui e isto é a parte preocupante. E muitas vezes vem destas pequenas ações que nos estão a bloquear. Faz sentido para ti? Então, existe também um outro silêncio que é positivo, que é o silêncio quando nos acontece algo. Vamos imaginar uma situação inesperada e nós precisamos de tempo para digerir essa situação. Perceber qual é o melhor caminho, qual é a melhor palavra, qual é a melhor questão a resolver, a forma como vamos resolver aquela questão. E então, muitas vezes o que fazemos? Ficamos em silêncio. Sim, não dizemos palavras, não, mas não é que tenhamos medo. É simplesmente estamos a perceber, estamos a clarificar aquilo que sentimos, quais as nossas emoções, o que é que nós precisamos, para depois podermos entregar com verdade no momento certo. E este é um tipo de silêncio que é muito válido e muito necessário também nas nossas vidas, certo? Temos também um outro silêncio que talvez aquele que seria o desejado termos diariamente, mas que muitas vezes é esquecido. Sim, é aquele silêncio que escuta. É aquele silêncio que nos faz encontrar-nos. Ou seja, é quando nós decidimos nos escutar. É quando decidimos ter um tempo para escutar o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, os nossos pensamentos até, para percebermos como é que nós nos estamos a sentir. E isto pode ser feito em pequenos momentos. Não precisa ser silêncios de dias, não, pequenos momentos contigo própria ou contigo próprio, conforme. E esses momentos podem ser de meditação, podem ser de uma pausa,
uma pequena pausa. Decide ouvir-te. E é extremamente importante. Isto leva-te a um caminho do autoconhecimento e um caminho do equilíbrio. Ouvir-te. E este é o exemplo que eu te dei. Quanto é que é importante nós percebemos que tipo de silêncio nós temos na nossa vida. Se temos aquele que nos desequilibra e que nos pode levar a situações menos agradáveis, ou se temos aquele que é necessário, que é momentâneo, que é obrigatório nós termos na nossa vida para termos algum equilíbrio, e aquele que nós podemos construir, que nós podemos alcançar mais bem-estar, mais equilíbrio, mais satisfação, sim, e mais encontro connosco. E não te esqueças que tu só podes ajudar os outros ou estar bem para os outros quando estás bem contigo. Faz esta pequena reflexão. Qual destes tipos de silêncio é que estão mais presentes na tua vida? Sim? Se fez sentido esta pequena reflexão, partilha com alguém que também necessita ouvir esta mensagem. E eu estou deste lado. E agora que este episódio chegou ao fim, como te sentes? Sabes, não é aquilo que ouves que transforma a tua vida, é aquilo que escolhes fazer com o que ouves. É o espaço que decides dar a ti mesma, mesmo nos dias em que parece que não há tempo. Se gostaste deste momento, segue o podcast Olha para Ti. E se quiseres continuar esta conversa, sabes que estou por perto, é só deixar uma mensagem. Obrigada por estares aí, estou à tua espera no próximo episódio. Até lá!